Olá, a paz do Mestre, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar cada um de vocês e a cada família aqui representada ouvindo, que Ele possa alcançar os nossos corações e incendiar com fé e esperança e vontade de viver promessas e principalmente no Espírito. Vamos embora lá, vamos para mais uma conversa? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, quero ler com vocês 3 versículos, a partir do 4, diz assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quanto morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. A lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Glória a Deus. Mais uma vez, irmãos, Paulo, na sua carta aos Romanos, mostrando que um crente, um justo, ele é chamado justamente para viver pela fé no Filho de Deus. A fé em Cristo e não pelas obras. E a lei, ela propriamente dito, poderia ser dita no Antigo Testamento como essas obras. Se nós respeitássemos a lei, provavelmente já estaríamos ali fazendo a obra de Deus. E fazer a obra de Deus vai muito mais do que um conjunto de regras, irmãos. E era justamente por isso que ele escreveu essa carta, porque os judaizantes tinham infiltrado e, através dos falsos ensinos, até incentivando cristãos que já tinham sido convertidos e estavam vivendo seu propósito em Cristo, a voltar a uma velha maneira de pensar e de viver. Logicamente, uma velha maneira de pensar, irmão, traduz justamente em morte, porque um dos versículos famosos é que nós devemos transformar, não nos conformar com esse mundo, mas transformar o nosso entendimento para que sejamos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Está no livro de Romanos. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. Esse texto traz justamente que a união com Cristo, nós estamos libertos do poder da lei. Quero trazer para a nossa vida. Fala assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Irmão, o que Paulo está dizendo? E é bem simples a mensagem, irmão, que agora nós não precisamos ficar presos a métodos. Você já viu um cozinheiro como um grande chefe, ele se comporta? Ele não tem as medidas certinhas de como fazer uma grande receita, irmão. A partir de nós podemos observar que ele tem ali um conceito e algo que ele mantém fixo, mas ele sempre ousa ir além. Tem aquele irmão da internet que fazia assim ainda com sal, né? Eu nem sei o nome dele, mas era um chefe de cozinha, ficou bastante famoso, aí cozinhando para os astros e para os jogadores famosos de futebol, não lembro o nome dele. Mas a verdade é que ele ia além, ele saía ali, ele quebrava o protocolo. E é isso que Paulo está falando, que agora nós temos liberdade de ir além. Em Marcos 3, do versículo 2 ao 4, Jesus Cristo mostra isso através da sua própria vida. A palavra fala: Visto que era sábado, os inimigos viajavam de perto, procurando um motivo para acusar Jesus. Iria Jesus curar a mão do homem? Era um milagre da mão mirrada, um homem que tinha dificuldade. Esse homem, irmão, ele talvez não conseguisse sustentar a própria família, porque quando fala da mão, fala do trabalho, fala da dificuldade de reter a bênção, mas também de deixar ir aquilo que precisa ir, para poder executar um trabalho com perfeição. E Jesus, percebendo no versículo 13, ele fala: Disse ao mão aleijada, levante-se e venha para cá. Outras versões falam: levante-se e venha para o meio. Mostra que aquele homem, ele estava com a fé em Jesus. Por quê, irmão? Primeiro, ele não teve medo de se expor.
Ele estava numa assembleia, numa sinagoga, e ele teve que ficar na frente de todo mundo. Talvez até envergonhado, talvez porque pensassem que ele tivesse a mão daquele jeito por causa de um pecado, como era costumeiro, mas ele se expôs e obedecendo a Jesus. Então Jesus, voltando-se no versículo 4 para os outros, e perguntou: o que é permitido realizar no sábado, o bem ou o mal, salvar vidas ou destruir vidas? Porém, eles permaneceram em silêncio. Mostra que nós não devemos nos preocupar com os nossos opositores. Por quê? Jesus sempre cala os inimigos, irmão. Eu quero repetir isso. Jesus sempre cala os inimigos. E tudo que nos é permitido, irmão, na finalidade das contas, vem para a salvação. Era o que Jesus estava fazendo. Estava fazendo um bem, uma boa ação. E por isso eles se silenciaram. Porque a interpretação equivocada da lei, ela produz justamente um poder sobre as pessoas. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo da culpa e da condenação que ela produz. Esse é o verdadeiro poder da lei. Então, aqueles que aparentemente cumprem, mas na verdade, sobre as suas próprias interpretações, se sobressaem como se parecessem super-homens. Os fariseus, eles afastavam as pessoas de Jesus porque se tratavam como homens excelentes, escolhidos por Deus, quando na verdade estavam agindo na hipocrisia. Olha, a palavra fala, como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Quem não está preso à culpa e à condenação, irmão, a frutificação será inevitável. Eu quero repetir, a frutificação, ela será inevitável. Não tem como fugir disso, irmão. Por quê? Porque Jesus chamou todos nós para frutificarmos. O que é o fruto na essência da palavra? É aquele último elemento que se apresenta na árvore. Depois de um crescimento, de um amadurecimento, o fruto vai crescer e ele vai aparecer. Eu creio que estou pregando aqui para pessoas que estão cansadas verdadeiramente de trabalhar, de andar, de correr, de até agir pelo certo, de até fazer dentro da lei, mas não conseguirem resultado. Eu quero te falar, irmão, o segredo está em Jesus. Eu quero ler com vocês um texto agora de Atos, capítulo 4, do versículo 2 ao 4. Agora é o apóstolo Pedro, logo depois de todo o processo e tudo aquilo que ele participou, uma das promessas que Jesus tinha para ele é que ele seria pescadores de homens, todos eles que seguissem. E o processo foi duro. Quem acompanhou, quem lê as escrituras sabe que Pedro inúmeras vezes vacilou, irmão, caiu, mentiu, negou Jesus, mas depois o Senhor o chamou para ele cuidar dos rebanhos, e aí ele se levantou poderosamente logo no começo do livro de Atos, empoderado pelo Espírito Santo. Devemos lembrar disso, depois de um período grande de oração. Em Atos 4, 2, 4, ele enfrentando esses mesmos fariseus, fala assim, muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos, eles prenderam Pedro e João, e como já haviam ordenado, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. Os primórdios da igreja, irmão, colheitas de boa obra, como Paulo está mencionando na carta de Paulo, eles não tinham medo de ser preso por homem, porque a vida deles não estava regida pela lei ou por regras meramente humanas, irmão, e estava regida pela direção do Espírito Santo, que plantava no coração daqueles homens agora o nascimento do organismo vivo mais poderoso, que é influente em todas as esferas da sociedade, a igreja gloriosa de Cristo. E essa igreja ninguém pode parar. Por quê? Porque o dono dela é o próprio Deus vivo. Então, nós podemos frutificar, irmão, assim como eles. Basta crer no Filho. Olha, a palavra fala, quando éramos controlados pela nossa natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. Irmãos, e aqui precisamos entender que Paulo está relacionando justamente ao pecado a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, a natureza adâmica. Às vezes as intenções das pessoas, irmão, eu vejo que elas são boas, mas elas se esquecem de um pequeno detalhe.
Por exemplo, casar é bom? Irmão, casamento é uma bênção. Na verdade, depois de aceitar Jesus Cristo, creio que Deus, o que Ele mais quer do ser humano é casar. Pregar a palavra de Deus é bom? É. Nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito de Cristo de entrar em Bitínia, se eu não me engano, em Atos capítulo 16 ou 17, não lembro agora, irmão. Mas o Espírito de Cristo o impede de pregar. Por quê? Porque não era o tempo, em nenhum momento. E ele estava agindo na carne, talvez na empolgação, irmão. Então, a existência humana, ou seja, a carne, e é isso que Paulo está falando aqui, ó, quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós. O que acontece, meu irmão? Essa natureza, ela atrai justamente o pecado. É afastada de Deus, irmão, nós seremos dominadas por ela. E é por isso que às vezes Deus impede a gente de em um determinado momento viver alguma coisa. Por quê? Porque ainda estamos com a motivação errada. E ainda estamos no tempo errado. E ainda estamos com um propósito errado, um propósito meramente humano. Deus, Ele quer, meu irmão, sabe, abençoar. Ele quer que nós venhamos a ter, sim, todas as dádivas que o céu tem para nós, mas Ele quer que nós venhamos alinhar o nosso pensamento com o pensamento dele. Por quê? Porque aí não terá erro, irmão. Não terá erro. Olha o que é relatado em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Diz assim, ó: pois onde estiverem as suas riquezas, lá também estará o seu coração. Está falando de aonde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Se estiver aqui nas coisas da terra, irmão, será temporário, mas se estiver no céu, será eterno. Por isso Tiago, o apóstolo Tiago, ele relata justamente a questão dos desejos pecaminosos na sua carta, capítulo 4, versículo 2. Olha o que ele fala: vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros não têm e não podem adquirir, portanto começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm é que o que desejam é que não pedem a Deus. Ou seja, irmão, tentamos fazer com a nossa própria carne. Vocês querem o que não possuem, está falando dos nossos desejos, justamente disso que Paulo está falando. E Deus, Ele quer dar. Por quê, irmão? Deus quer ser o nosso provisor. E tudo que é construído na natureza adâmica, na carne, irmão, ela é fadada ao fracasso. Jesus Cristo diz em João 15,5, que eu tenho citado bastante esse versículo para vocês: sem mim, nada podeis fazer. E no versículo, continuando, ele fala: porque a lei despertava esses desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo o resultado era a morte. Está entendendo por que muitas vezes ele nos para, irmão? Às vezes nós não vemos a bondade de Deus quando Ele fala não para nós. Às vezes não conseguimos enxergar. Senhor, mas eu estou preparado, eu estou vendo aqui, ó, prontinho para receber a minha bênção. Ou me dá a minha bênção, porque senão eu vou te deixar aí, como Jacó. Mas Jacó tinha passado por um duro processo, irmão. Sabe por quê, irmão? A gente não percebe, mas a lei de Deus em si, e Paulo vai falar ali na frente, que ela é santa. Ela é, e ela é boa. Ela determina os limites daquilo que é o nosso temor ao Senhor. Mas a lei suscita dentro do coração humano, meu irmão, a vontade de ultrapassar limites. Ela suscita a nossa rebeldia. Por que eu não posso ir até lá? Por que não pode? Por que não vai? Por que Deus não deixa eu ir? Por que Deus está me falando não? Irmão, Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Eu quero repetir isso. Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Quando Ele nos chama a andar com Ele, a viver pelo Espírito, é porque Ele já vê o futuro e as coisas, sabe? Olha, Ele já... Às vezes, irmão, e eu vou falar bem sério aqui, por exemplo, às vezes você tem uma promessa de casamento com uma pessoa, às vezes você tem uma promessa de trabalho, mas não é o tempo certo. Por quê? Porque a imaturidade ainda toma conta do coração e Ele vê que da forma como nós estamos ali, sendo controlados pelos nossos desejos pecaminosos, ali na frente vai ter um rompimento. E isso foi Deus que fez. Irmão, o que eu já vi quando eu tinha, sabe, o que eu já vi de fotos no Instagram e no Facebook, quando eu olhava, e olha que tem, acho que quase mais de um ano que eu não tenho, nem sei quando
Desde que eu tenho canal, eu não tenho, tem mais de um ano e meio, 2 anos. Pessoas que colocavam lá do lado lá, o meu presente de Deus, passava 6 meses, terminava o namoro, cadê o presente de Deus? Sabe por quê? O presente de Deus é eterno, irmão. E eu sei que eu não devo rir disso, mas em determinado momento até parece engraçado, porque as pessoas não conseguem perceber que estão fazendo pela própria mão e está chamando o presente de Deus aquilo que é uma vontade da nossa própria carne. Uma satisfação pessoal, irmão. Eu gosto do autor do livro de Provérbios, que nos ensina a sabedoria. Ele fala em Provérbios 6, 28, preste atenção nesse versículo. Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? É uma pergunta. Pode alguém andar sobre o carvão incandescente sem queimar os pés? Mas o fogo é bonito e nos atrai, irmão. E uma criança, muitas vezes, se o fogo não exercesse aquela ardência de calor, provavelmente ela ia. E nesse momento que a dor cumpre o papel dela, por quê, irmão? Porque a dor é se não doesse em nosso coração, não haveria um sinal de alerta que a vida está indo embora, porque esses desejos pecaminosos, Paulo fala, os desejos maus que produziam uma colheita de obras pecaminosas cujo resultado era a morte. Mas nós ficamos bravos com Deus quando está doendo. E a dor, ela é um alerta, irmão, porque se eu andar sobre os pregos e eu não sentir dor, se esvai o sangue e eu não percebo que eu estou andando num caminho errado, e o que acontece? Eu morro, porque o sangue é a minha vida. Então é bem fácil de entender que a rebeldia a Deus, ela leva justamente a andar sobre as brasas. Olha, e ele fala, agora porém nós fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. E voltando ao poder da lei, qual que é o poder da lei, irmão? O que nos prende? O que realmente nos prende? O que realmente nos impede de viver o propósito de Deus? Eu conheço 2 inimigos da fé, irmão. Os 2 em potenciais, e é justamente o que a lei desperta dentro do nosso coração. Primeiro é a fé. O primeiro é o medo. E a segunda é a razão, irmão. É a razão. É a luta incessante da fé e da razão. E da fé contra o medo. Todos esses 2 nos impedem. Mas o que Paulo está falando é que quando nós colocamos o nosso olhar em Cristo e temos a fé na superioridade do Filho, estamos dentro de um propósito com Deus, já não existe mais culpa ou condenação. A culpa fala justamente daquilo que nos impede através do medo, e a condenação fala justamente daquilo que nos impede através da razão. Opa, eu não vou crescer não, porque a partir daqui Deus pode me condenar. Irmão, se estiver dentro do propósito, Deus quebra protocolo, como nós vemos Jesus Cristo quebrando o protocolo do sábado. Porque em Romanos 8, no próprio livro de Romanos 8:1, fala que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero repetir, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo termina, e eu quero terminar, ele fala, podemos servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Porque ele mesmo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quer dizer com a letra mata, meu irmão? A letra fala justamente das palavras talhadas nas pedras, e mostra justamente do nosso engessamento e da nossa petrificação, do nosso coração endurecendo. Irmãos, eu já cansei de ouvir homens e mulheres de Deus falando assim, eu estou fazendo tudo certo, por que eu não consigo atingir aquilo? O que Deus quer de mim? Irmão, Deus quer que você obedeça, sim, mas não de uma forma que venha se tornar uma barganha a qual nós possamos exigir dele, ou até mesmo numa forma de fazer, vamos voltar à receita de um bolo ou de algo. Não, Deus não nos quer engessado, meu irmão. Deus não nos quer presa a nada, nem mesmo a lei dele. Nem mesmo a lei dele. Embora um homem e uma mulher de Deus, eles são capacitados até
a ir além da lei e a praticar muito mais do que aquilo. Vou dar um exemplo bem simples. Tem gente que paga o dízimo na igreja, irmão, e fecha a janela no sinal para o cara que está realmente necessitado ali na frente, sabe, que está passando fome, e ele não, às vezes até com medo de dar o dinheiro, ele trocar em droga. Eu não estou aqui questionando, porque deve ter uma maneira coerente de fazer, mas nós podemos de fato abaixar o vidro e perguntar ao irmão que está necessitado e que está vivendo claramente um momento de afastamento de Deus, se ele conhece Jesus Cristo. Porque nós demos o dízimo na igreja e talvez nós pensamos que seja agora obrigação do pastor fazer isso. Não é verdade? Mas a verdade é que podemos servir a Deus não da maneira antiga, a letra da lei, porque o Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica, não petrificado e engessado. Agora nós estamos livres, meu irmão, para voar. Rabadarraia. Estamos livres para voar, meu irmão. Você está livre para voar, minha irmã? E está livre para voar e para buscar o que é seu. Corre lá, pequeno. Corre lá, pequena. Vai buscar o que é seu. Deus tem muito mais ali na frente. Creia. Creia mesmo. Desapega. Desapega. Olha, João 3,8. Assim como você não pode ouvir o vento, assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, assim acontece com todos os que não são nascidos do Espírito. Não são presos a uma direção, são presos ao Espírito. Sabe por quê, meu irmão? O mesmo apóstolo Paulo ensina para o seu discípulo Timóteo. Eu quero terminar 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem anda com o Espírito, anda dessa forma, pois o Espírito de Deus não nos deu medo. Não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, para que tudo vá bem. Somente assim poderemos viver promessas. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.